Olá, prezados, meu nome é Lucas Oliveira, advogado criminalista, e hoje eu estou muito feliz porque estamos concretizando um projeto que tínhamos no nosso escritório de fazer um curso, de realizar um curso voltado às atualizações do Código de Processo Penal, do Código Penal, das execuções, enfim, das leis especiais penais. Mais especificadamente, nas modificações realizadas pelo chamado pacote anticrime, tá? Então é uma coisa que a gente já queria desde que essa lei passou, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, e estamos agora disponibilizando esse curso, iniciando, tá? Toda semana iremos disponibilizar uma aula. Nosso intuito é que cada aula tenha 3 temas, 3 tópicos das modificações realizadas pelo pacote anticrime. Iremos tocar algumas questões controversas, daremos pontos críticos, mas esse curso aqui, essa atualização, por assim dizer, tem o intuito de democratizar o acesso ao conhecimento, tanto para leigos quanto para profissionais de direito, estudantes de direito, estudantes que lutam para ser aprovado na OAB, estudantes de concurso que buscam um curso mesmo, mini curso, focado nisso de forma gratuita. Depois da vinheta iremos começar a nossa primeira aula. Bem, gente, a aula de hoje, a inicial, não poderia deixar de ser sobre o nosso maravilhoso Código Penal. Foram feitas várias mudanças e vamos prestar atenção agora porque eu vou colocar aqui o slide, são para que vocês acompanhem comigo a linha de raciocínio que a gente possa desenvolver melhor. Então, gente, voltando aqui para a tela, indo para a tela, na verdade, vamos nos ater às alterações no direito penal. A primeira alteração no Código Penal foi no sentido da legítima defesa, tá? Mudaram a legítima defesa para incluir uma coisa bem questionável. Vamos lá. Artigo 25, parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considerar-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Olha, de plano aí eu posso dizer que, pedagogicamente, didaticamente, essa alteração é um nada jurídico, é inócua, no sentido de estudo mesmo, de alteração, até porque já existia essa previsão como a hipótese de legítima defesa de terceiros, né? O agente público que atingir alguém, ferir, matar alguém, nessas hipóteses, está acobertado pela excludente de licitude da legítima defesa de terceiro. Então não precisaria criar um parágrafo único para incluir essa informação, esse mandamento legal. É o típico caso que você analisa no caso concreto, se houve legítima defesa ou não. Não uma lei de forma objetiva ser talhada para modificar isso, para impelir isso, dizer, olha, julgador, em tal circunstância, é legítima defesa, tá? Não importa. Um tipo de alteração dessa é a técnica, primeiro de tudo, e tem mais intenções. Ela tem efeitos na vida prática, se a gente for estudar, por exemplo, também as ciências sociais aplicadas ao direito, né? Que seria uma forma de representação da legitimação também do Estado, do Estado polícia, pegar e matar a outra pessoa, tá? Então, já existe muitos casos de violência policial e um tipo de disposição dessa, acho que só fortalece esse tipo de conduta, tá, gente? Não estou generalizando nenhuma conduta de policial, mas eu acho importante a gente ter essa discussão. Quem discorda, comente aí. Quem concorda, comente também, tá? Vamos seguir aqui, tá? Execução da pena de multa, tá? É um ponto importantíssimo. Vamos falar um pouquinho mais depois, mas agora vamos nos ater aqui à letra fria da lei. Vamos lá. Artigo 51 do Código Penal.
Transitado em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz de execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Gente, o primeiro ponto disso aí é que esse sim é um ponto importante, o primeiro ponto de muita relevância e tem até uma pertinência dessa alteração, que seria o cumprimento da pena de multa penal que seja cumprido na execução, junto ou concomitantemente com a pena corporal, tá? Ou a substituída por ela. Primeiramente, eu vou dar aqui um esboço para a gente poder separar o que é a diferença entre a pena de multa penal, a prestação pecuniária e a pena restritiva de direito, tá? que é uma substitutiva, uma das substitutivas da prisão corporal, né? Quando o juiz aplica e vê que dá para aplicar a substituição da pena. Ele vai lá e fala, ó, substitua essa pena corporal por pena restritiva de direito, por duas restritivas de direito. Uma é a multa e outra a prestação de serviço, em regra, tá? Mas essa multa que trata esse artigo é a multa penal. É aquela que, quando a pessoa é condenada, a lei fala, ó, em tal caso, a multa vai de tanto a tanto. Ou seja, o juiz não tem escolha. Se ele condenar, ele tem que aplicar essa multa, tá? E essa multa, antigamente, ela era cobrada junto ao juízo que condenou o réu. Isso causava uma confusão muito grande, até para o réu entender do que se trataria essa multa, se ele ia ser preso por ela. Ele é uma dívida de valor, então a forma de execução dela é diferenciada. Tá? Impedia algumas questões dele, então e fora que você acarreta o judiciário mais do que ele já é acarretado, principalmente nas horas singulares. A execução também é abarrotada, mas a solução do legislador foi que o Ministério Público fique a cargo dessa execução. Ele que vai tomar conta dessa execução. O MP que vai ficar competente de tocar essa execução, essa execução dessa pena aí de multa, tá? Isso é muito importante porque você desafoga o judiciário. O Ministério Público é um órgão estruturado, tem muitos membros, e já que ele é o dono da ação penal, que ele faça essa parte aí. Essa dívida tem caráter de dívida de valor, então ela não vai interferir no cumprimento de pena do cidadão em relação se ele vai ficar preso, se ele vai ficar solto. Então não é uma multa que o preso vai ficar preso por ela, mas ela vai interferir no cumprimento final. Na hora de dar baixa a pena, isso aí vai interferir muito, porque ele vai precisar, por exemplo, tirar título de eleitor. Tem que estar, para restabelecer os direitos políticos, ele tem que ter cumprido a pena integralmente. Integralmente inclui também a pena de multa, junto com as outras penas de multa, junto com o cumprimento da pena corporal. Então isso aí pode interferir e tirar o título de eleitor dele, na vida prática. A execução, geralmente, como os presos têm menor poder aquisitivo, em regra, no direito penal de sangue, a execução não tem tanto efeito. O cara já foi preso, quer uma execução, né, para ele. Né? Além do mais, para um valor ser relevante, né, para o Estado, tem um crivo ali de tolerância para o Estado para executar alguém. Então, fica meio complexa, complicada. Essa pena de multa, ela passa, em caso de morte, para os parentes, para os ascendentes e descendentes desse condenado, de forma nenhuma, pelo princípio da intranscendência das condenações criminais. Não se pode passar pena para outra pessoa, tá? Que não foi ela que cometeu o crime ou foi condenada. Bem, tempo máximo de cumprimento da pena. É o ponto mais central aí dessa aula de hoje, é um ponto que é muito importante, que eu acho uma das alterações mais bizarras dessa lei anticrime, desse pacote anticrime. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês, tá? Artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Bem, vou tecer aqui minhas críticas iniciais a esse tipo de modificação, com certeza, porque
acredito eu que não seja salutar. Vou deixar aqui um pouquinho mais, vou me deixar um pouco mais para baixo. Não acredito que seja salutar esse tipo de alteração legislativa. Se a intenção do legislador é punir, para castigar mesmo, ó, parabéns, estão conseguindo. Agora, se a intenção do legislador é fazer valer uma das funções da pena, que é a de ressocialização, reinserção do preso, se é que ele já esteve socializado ou inserido, falhar completamente. Você só piora, só agrava o quadro. O limite máximo, só para a gente começar, da pena era 30 anos. Agora subiu para 40. Olha, o grande ponto dessa limitação, por que limitar? Olha, o cara matou não sei quantos. Mas por que eu vou limitar? Porque a Constituição brasileira, a Constituição Federal Brasileira, prevê que as penas não podem ser perpétuas nem com caráter de perpétuas. Além de não poder estipular assim, que é que ele está dizendo para o legislador, para os aplicadores de direito. Além de não poder prever-se uma pena perpétua, também não se pode prever uma pena muito alta, porque teria caráter de perpétuo. O cara, por exemplo, o cara cometeu um crime com 20 anos. Bota aí 50 anos, ele vai terminar a pena, vai sair da cadeia com 70 anos, perdeu a vida dele toda. Então não pode ter com caráter perpétuo. Mas assim, e qual a razão de ser de você mesmo que o cara não possa cumprir 40 anos, o juiz vai lá e condena o cara a mais de 40 anos. Por exemplo, o cara pegou 100 anos de cadeia. 100 e poucos anos de cadeia. O juiz faz só por bonito? Não, lógico que não, né, gente? Então, o juiz, ele na hora que ele aplica esse tipo de pena alta, ele vai ter em mente que isso aí vai reverberar na execução penal, na concessão de benefícios, tá? Pelos lapsos ou lapsos de porcentagem ou lapsos fracional, né? Por exemplo, o cara quer progredir de regime. Isso aí vai interferir diretamente na progressão de regime. Por quê? O cara que pega 100 anos de cadeia, por exemplo, ele vai calcular o lapso dele não em cima de 40 anos, mas em cima de 100 anos. É capaz do cara que pegar uma pena muito alta, fique a maioria do tempo, ou todo o tempo dele, no regime fechado. Mesmo sendo vedado o cumprimento de pena integralmente fechado. De ofício, assim, Então, mesmo tendo esses parâmetros, é admitido, já foi discutido jurisprudencialmente. Então, realmente admitem esse tipo de coisa. Aí, gente, o ponto nefrálgico mesmo dessa questão é porque quanto mais você alarga esse parâmetro, mais você vai aumentar, vai dar margem para que se aumente as penas, os parâmetros mínimos, mínimos para sair do mínimo, para ir para cima sempre. Pensando que muitos aplicadores de direito, delegados, por exemplo, vão lá e o cara com 20 celulares. Aí o delegado vai, pega esses 20 celulares, separam, coloca cada um desses como um crime de receptação, separa os inquéritos para que o cara venha a ser denunciado por 20 promotores diferentes e seja julgado por 20 juízes diferentes, tendo 20 penas a serem cumpridas. A lei manda o quê? Em caso desse tipo, o juiz que primeiro recebeu a primeira ação, deve chamar para si, como ele é juiz prevento, deve chamar para si os outros processos. Só que na prática, poucos juízes fazem isso e dizem que na execução vai ser feita essa unificação. Vai ter 20 condenações em 20 celulares, tá? O que correto seria realmente entrar. Então, essas questões de pena, de exasperação, elas são importantes nesse sentido, porque vão querer aumentar sempre a pena do cara para poder prender mais. Mas assim, e você me pergunta, e se o cara está cumprindo já e dentro daqueles limites começa a cumprir um certo tempo e depois ele comete outro crime? O que é que a gente faz? A gente pega, faz o cálculo novamente e verifica se essa nova pena, até onde essa nova pena pode ir dentro dos limites dos 40 anos. Sempre exemplifico com um copo de água, tá?
Vamos imaginar que a pena é um copo descartável de 400 ml. Tá? O limite máximo é 400 ml. Então, o cidadão tem uma pena que seria representada pelo um vaso de água de 1 litro. Né? Ele tem essa pena de 1 litro. Só que só cabe 400 ml. O Estado vem, coloca a água dentro daquele litro, depois vem e coloca a água no copo de 400 ml. Vão sobrar 600 ml para fora, mais os 400 ml. Então, só vai ser colocado dentro dessa pena esses 400. Agora, vamos imaginar que o ato de beber essa água que está dentro desse copo seja o cumprimento da pena. O cara vai lá, dá um gole e bebe de cara aí 100 ml. Vão ter mais 100 ml aí livres. Aí o cara vai lá e comete outro crime. Aí sim, a gente pode completar. Mas desde que ele cometa outro crime. Então, essa questão é muito importante dessa execução. Acho que é o ponto mais importante e mais chocante dessa aula de hoje. Então, vamos voltar aqui comigo para a gente finalizar. Esses foram os pontos da aula de hoje, na primeira aula. Tá? Depois seguiremos com diversas alterações, principalmente algumas questões atinentes à execução penal, alterações importantes na parte especial do Código Penal. Então, vão ser questões tocantes. Fico feliz que a tragédia não foi maior, como era anunciado, né? Mas tem algumas questões importantes a serem analisadas, tá, gente? Forte abraço, qualquer dúvida, vou deixar aqui também o slide da aula de hoje, para que vocês possam reunir e eventualmente acompanhar comigo. É isso, forte abraço e até a próxima.